Olá, boa tarde para você que acompanha o portal Convergente. Hoje a gente vai fazer o nosso quadro Debate Político. Hoje a gente está com o deputado do Estadual aqui, Serafim Corrêa, que vai falar um pouquinho para a gente sobre essa questão da economia do nosso país e do nosso Estado, né? A gente vai tratar alguns temas relacionados não só à economia, como que a política tá envolvida nessa questão econômica também. E eu queria primeiramente dar boa tarde, deputado. Obrigado pela sua presença. Boa tarde, eu que agradeço, Isabel, a você e a todos que fazem o portal O Convergente. Obrigado por mais uma vez, né? Você está disponível aqui para a gente fazer a entrevista. E aí eu queria começar falando com o senhor sobre toda essa polêmica envolvendo a questão do aumento do combustível, né? Eu falo polêmica porque foi um assunto bastante debatido. Sim. Aí desde que aumentou mais ainda, porque os aumentos têm sido consecutivos aí desde o início do ano, né? E aí eu queria primeiramente que o senhor explicasse um pouquinho para a gente uma coisa que se falou muito, a questão do ICMS, né? Certo. De que forma que, de fato, o ICMS, que é o do Estado, né? Esse imposto Sim. atribuído do Estado, de que forma isso realmente traz um impacto? Traz esse impacto, de fato? Só isso traz esse impacto ou não? O que mais tem por trás desse reajuste? Não, veja, a questão é complexa, mas o ICMS não é o culpado pelo aumento dos combustíveis. O ICMS no Amazonas é o mesmo há 24 anos, a alíquota é de 25%. Se você me perguntar se a alíquota de 25% é uma alíquota baixa, eu lhe direi que não. É uma alíquota alta e eu sempre defendi que ela baixasse para 18%. Mas você não pode atribuir ao ICMS esse aumento, que ele já é assim há 24 anos. E durante esse tempo todo, nunca ele causou o aumento desproporcional da gasolina, dos combustíveis de modo geral. O que acontece no Brasil de hoje? Nós temos um presidente que ele gera a crise, ele é a própria instabilidade. Então, cada vez que ele agride governadores, que ele agride ministro do Supremo, que ele agride senadores, deputados, num modo de guerra permanente, ele gera instabilidade. E o capital tem medo da instabilidade, o capital é covarde. Na hora que tem a insegurança, ele foge, o capital foge. E o resultado que nós temos visto nos últimos tempos é que, por conta de uma série de políticas equivocadas do governo federal, a inflação voltou. E quando a inflação voltou, ela está exatamente atrelada à desvalorização do real e à valorização do dólar. O dólar hoje já está chegando quase a R$6. 5,30, 5,40, 5,50, vai um pouco. Por que isso? Por conta da instabilidade. E o governo não para de fazer coisa errada. Negou a pandemia, negou a eficácia da vacina, quando a vacina é o único meio que nós temos para superar essa crise. Tem uma crise hídrica pela frente, que vai gerar uma crise elétrica de grandes proporções, e esse não é o maior problema do governo. O maior problema do governo é negar a máscara, é negar a pandemia, é negar a eficácia negar a eficácia da vacina, dizer que a cloroquina e ivermectina é que resolvem o problema, quando eles são absolutamente ineficazes. Então, é nesse contexto, o governo gerando a própria crise, junto com outras crises concretas, como a crise hídrica, como a crise sanitária, como a crise elétrica, não tem jeito, a inflação volta. E quando a inflação volta, quem paga o maior preço é exatamente os que podem menos. Entendi. Então, na verdade, tudo isso aí junto acaba contribuindo com o conjunto da ópera. Com tudo, né? O conjunto de tudo isso, de todos esses fatores, nos jogaram numa inflação forte, que hoje já está quase 10% ao ano, e isso é muito pesado. 10% ao ano é um descontrole em relação aos anos anteriores. O ministro Paulo Guedes vive num mundo à parte, ele vive produzindo frases absurdas, como, por exemplo, o que é que tem de errado em aumentar um pouquinho o preço da energia elétrica? Claro que tem errado, porque quem paga a conta de energia elétrica é o povo, e o povo não pode viver sem energia elétrica,
e sabe o quanto isso é difícil. E milhões de brasileiros não têm nem como pagar a energia elétrica e terminam sendo privados do seu uso, do seu consumo. Né, complicado, né? E em relação a todos esses fatores aí que o senhor falou, né? De que forma isso pode ser solucionado? Existe porque é um reflexo de uma série de coisas, aumento de combustível, energia elétrica, os alimentos, os produtos da cesta básica, que a gente não pode nem mais chamar exatamente de cesta básica, né? Porque um arroz, um feijão hoje não é todo mundo, as pessoas estão escolhendo ali o que compra, né? Na hora de fazer as compras. O senhor acredita assim que uma solução, o que poderia ser feito? Não tem solução do dia para a noite. O caminho para nós começarmos a buscar a solução é o caminho do respeito entre os poderes. O presidente da República respeitar o judiciário, respeitar o legislativo e passar a ter uma convivência respeitosa com os outros poderes. Enquanto ele estiver brigando, enquanto ele estiver atirando, sugerindo que é melhor comprar fuzil do que comprar feijão, ele estará tensionando. E quanto mais aumenta a tensão, mais aumenta a inflação. Isso é muito ruim. Eu entendo que o governo brasileiro, o governo do atual presidente, joga contra si próprio. Tinha que ter essa polarização toda, né, envolvendo a política, isso prejudica todo mundo de um modo geral. A política tem reflexo na economia diretamente. Isso daí bateu numa, reflete na outra. E o que tem acontecido é que essa postura política equivocada de confronto, de querer atropelar os outros, de querer ser o dono da verdade, está nos levando a dias tão difíceis pelos quais o povo brasileiro está passando. O senhor acha que é possível, quanto tempo a gente, de fato, recuperar a nossa economia? E se existe essa possibilidade de a gente conseguir abastecer o carro por um preço mais, não diria acessível, porque já estava um pouco alto por uma série de fatores, né? Mas, assim, hoje está R$6. A gente pode ter uma esperança de que vá conseguir, a longo prazo, daqui a uns meses, se o presidente parar de brigar, por exemplo, ontem ele vetou a participação do Banco do Brasil e da Caixa Econômica na FEBRABAN, porque a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, decidiu pedir o óbvio, juntamente com a Fiesp e 200 outras instituições que representam o PIB brasileiro. O que é que eles pediram? Eles pediram entendimento, conversa, diálogo e não briga. Como o presidente quer briga, porque essa é a narrativa dele, ele quer bala, ele quer fuzil, então ele desautorizou a Caixa Econômica e o Banco do Brasil a continuarem na FEBRABAN. Isso levou a Fiesp a recuar, a adiar para depois do dia 7 de setembro. Isso não faz bem ao Brasil, muito menos ao governo Bolsonaro. Se ele pensa que vai dar um golpe, não vai. O Brasil é um país maduro, as suas instituições estão maduras e não admitiriam um golpe. Qualquer golpe na América Latina terá o mesmo destino que teve a Venezuela. Um bloqueio econômico a partir dos Estados Unidos, e isso seria um desastre para todos nós brasileiros. E não creio que as instituições brasileiras embarquem nessa canoa furada do atual presidente em querer dar um golpe. Entendi. É uma situação complicada aí que a gente vem passando, né? Porque essa questão da economia atinge todas as classes, né? Não tem como, e reflete, né, principalmente no mais pobre. Nós temos 15 milhões de desempregados. Essa deveria ser a nossa preocupação número 1. Mas não. Nós estamos discutindo se usa máscara ou se não usa máscara, se usa álcool em gel ou não, se mantém o distanciamento ou não. E aí o presidente fica transferindo culpa daquilo que é responsabilidade dele para os governadores. E os governadores têm reagido à altura. Alguns ficam com medo e se escondem, não metem a cara. Mas eu diria que o conjunto dos governadores não tem medo,
tem metido a cara e tem batido de frente com o presidente. O senhor fala isso por conta da questão principalmente dessa questão do ICMS, né? Vem sendo falado, inclusive, quando ele esteve aqui, foi falado por exemplo, isso também. Eu não teria ouvido calado aquele desaforo que ele disse na presença do governador. O governador tem sido extremamente gentil com o presidente, patrocinou o título de cidadão amazonense para ele, recebe o presidente aqui de tapete vermelho, aí ele vem aqui na frente do governador e diz que a culpa do aumento da gasolina é dos governadores, aí incluído, obviamente, o governador Wilson Lima, e o governador Wilson Lima fica calado, aí nem por educação teria que dizer, presidente, me desculpe, mas a culpa não é nossa, a culpa é do senhor. Precisava de uma explicação, ao seu ver, naquele momento, né? Exatamente, o governador teria que ter explicado. Quem terminou explicando fui eu, que não sou governador, que não sou nem da base do governador. Eu tenho uma postura independente, aquilo que eu considero bom para o Estado eu voto a favor, o que eu considero que não é bom eu voto contra. Entendi. O senhor falou aí dessa questão do ICMS, ainda falando desse assunto, né? Que o senhor propôs reduzir. Essa proposta, ela precisa ser aprovada pela Assembleia? Como é que funciona? A iniciativa é do próprio governo do Estado. E eu propus isso em 2018, mas não mudei de opinião. Só que eu defendo que essa mudança ocorra a nível nacional. A nível nacional, porque 25% é a menor alíquota. E o Estado do Rio de Janeiro, que é o Estado do presidente Bolsonaro, cobra 34%. Lá a gasolina já está R$ 7,00, não está nem 6, está 7. Exatamente por isso. Por conta dessa... Porque aí são 9 pontos percentuais de diferença. Aí faz uma diferença muito significativa, de 25 para 34. Esse ICMS, nesse caso, ele é só sobre a questão do combustível, porque a gente paga impostos por uma série de fatores. Nesse caso aí, é só em relação ao combustível? Só, essa alíquota é só sobre o combustível, 25%. É combustível, energia elétrica, 25%. Regra geral, os demais são 18%, as alíquotas, e 12% quando é vendido para outro estado. Entendi. Alguns especialistas em outras entrevistas que a gente já acompanhou, especificamente aqui no Amazonas, se fala, não é uma dúvida que a gente tem também, que seria legal esclarecer aí para quem estiver assistindo a gente, é sobre essa questão da refinaria, né? Que a gente já ouviu que a refinaria ela não abastece 100% do estado. Não. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente, né, do conhecimento que o senhor tem sobre isso, para esclarecer, porque tem muita gente que acha que vem tudo ali da refinaria. O que a gente sabe, algumas coisas, é que abastece a refinaria ali, o que é produzido, abastece praticamente o distrito industrial. Então, o que a gente consome na bomba, que a gente vai abastecer o carro, não vem tudo daqui. Exatamente. Como é que funciona isso? A nossa refinaria, que foi fundada nos anos 50 e depois nos anos 70 foi desapropriada pelo governo federal, incorporada com a Petrobras, e agora volta a pertencer à iniciativa privada, ela é uma refinaria antiga, que precisa de muitos investimentos para se modernizar. O resultado disso é que ela refina parte, mas o consumo de Manaus e do Amazonas, na sua grande maioria, é de combustíveis que já vêm refinados de outros lugares. Eles passam pela refinaria como uma espécie de entreposto, mas são refinados em outros lugares. Vamos aguardar agora para ver que no momento que ela volta para a iniciativa privada, se haverão novos investimentos, se novos investimentos acontecerão no sentido de modernizá-la, ou não, ou se ela vai ser cada vez mais apenas um entreposto de combustíveis refinados em outro lugar, em outro país, inclusive. Entendi. Essa questão da venda da refinaria, alguns parlamentares já falaram que isso pode acabar encarecendo mais o combustível aqui. Como é que o senhor avalia isso? Ou é bom para o Estado, não é bom para o Estado? Para o consumidor, como é que isso vai refletir? Eu entendo que o Brasil está saindo de um monopólio público, que é o monopólio da Petrobras, para um monopólio privado, que é da empresa que adquiriu a refinaria de Manaus. Nenhum dos dois monopólios é bom. O ideal seria ter competição. E ter competição significa
ter a possibilidade de várias empresas serem importadoras de combustíveis, para que elas pudessem competir. Mas qual é a nossa realidade hoje? 60% dos postos de gasolina de Manaus pertencem à empresa que adquiriu a refinaria. Quer dizer, então, esse monopólio, esse cartel, o nome que queiram dar, ele vai ficando cada vez mais forte, quando o que nós desejaríamos é que houvesse competição, quer dizer, um brigando no preço com o outro. Agora, tem toda uma estrutura, um cartel na acepção do termo, porque é assim, você tem um terreno, aí uma das 6 bandeiras, Shell, Esso, Ipiranga, Petrobras, Equador, vai lá e diz o seguinte, olha, vamos fazer um posto de gasolina aqui? Aí o cidadão vai, monta uma empresa, consegue a licença da prefeitura e vai montar o posto, mediante regras. Só que aí ele assina um contrato que é leonino com a bandeira a qual ele se filia. Por exemplo, se ele se filiou à bandeira da Atem, ele só pode comprar combustível da Atem. Aí ele fica subjugado à Atem. E a Atem baixa o preço e sobe o preço de acordo com o interesse dela. Vai que ela termina comprando o posto de gasolina. O resultado disso é que hoje ela controla 60% dos postos de Manaus. Isso é ruim. O senhor fala da empresa que comprou a refinaria, que no caso é a Atem. Entendi. No caso, principalmente para o consumidor. Para o nosso consumidor final, para todos nós que vamos na bomba e colocamos o combustível. Entendi. Em relação tem alguma coisa que pode ser feito pelos parlamentares nesse sentido econômico, propor alguma lei, alguma coisa, porque tem coisas que vêm ali diretamente do governo, né? Tem coisas que é definido no governo federal, no âmbito do Estado mesmo. O que pode ser feito nesse sentido? Não falo nem só da questão do combustível, né? Dessa questão econômica mesmo. Olha, o parlamentar ele pode falar, ele pode fazer barulho, ele pode criticar. Agora, em termos de lei, e isso é preciso ser dito, a gente tem que ver qual é o nível de influência do parlamentar. No caso do preço do combustível, isso transcende o parlamento. A única coisa que o parlamentar pode fazer é evitar o aumento do imposto, no caso do ICMS, que é o imposto estadual. Então, se houver um projeto de lei para aumentar de 25 para 30, os parlamentares dirão não para não aumentar o imposto. Mas eles não podem diminuir de 25 para 18. Eles não podem fazer isso, diminuir a alíquota de imposto. Isso é competência exclusiva do Executivo. Aí, no caso, se o Executivo quiser reduzir, como o próprio presidente sugere aí, né, que isso seja feito, de qualquer forma, ele precisa mandar uma mensagem lá para a Assembleia. Mas aí ele precisa dizer de onde ele vai tirar a arrecadação que ele vai perder. Então, se ele diminuir o ICMS do combustível, ele vai ter que aumentar o ICMS de alguma outra coisa que resulte numa arrecadação igual ou superior àquela. Então, isso é uma engenharia um tanto quanto complexa. Tem que ser todo um estudo, uma avaliação, porque acaba trazendo... Porque exatamente. Pode acabar impactando numa outra situação que também pode atingir o consumidor, no caso, né? Exatamente. Entendi. O senhor sabe me dizer mais ou menos hoje quanto que seria? Eu tinha lido uma reportagem que era em torno de... que alguns estados falam sobre essa questão, né, do ICMS, como é que funciona e tal, de que o percentual que representa, né, de arrecadação para os estados é em torno de 20%, 22%. Até onde eu sei, essa arrecadação relativa aos combustíveis tem uma representação de algo de 12% a 15% da arrecadação do Estado de ICMS. Mas eu lhe sugiro a ter uma entrevista com o Dr. Alex Del Gigio, que é o secretário de Fazenda, que dispõe desses dados todos à mão. Entendi. Que aí, ele, no caso, ele pode esclarecer detalhes, melhor, mas né? Até onde eu sei, era entre 12% e 15%. Entendi. A gente... o senhor falou sobre essa questão do ministro da Economia, né? Sobre as coisas essas frases que ele vem falando, né?
A gente, na sua opinião, a gente precisaria... O que acontece? É a questão política ou é a falta de interesse ou a falta de experiência que acaba ocasionando... Eu considero o ministro Paulo Guedes uma pessoa que é um grande operador de mercado. Para operar na Bolsa de Valores não tem como ninguém do que ele. Mas, enquanto ministro da Fazenda, que precisa ter sensibilidade política, social, ele não tem isso. Ele diz cada besteira, ele trata pobre com ódio. Por exemplo, ele disse que absurdo, imagine que o filho do porteiro foi para a universidade estudar com base no FIES, ou que a empregada doméstica foi a Miami porque o dólar estava barato. Ele tem raiva de pobre. No Brasil de pobres, o ministro da Economia não pode ter ódio de pobres. Ele estabelece um ódio de classes que existe no Brasil, mas ele exacerba esse ódio. Então, ele precisava ser mais gente, mais povo, ter uma visão social melhor e mais profunda, de tal forma que buscasse o equilíbrio e não aprofundar o desequilíbrio. Bolsonaro foi eleito com um discurso liberal e até hoje o governo não conseguiu privatizar uma empresa. Nada, absolutamente nada. Ele prometeu uma coisa e o governo está terminando e ele não entregou nada daquilo que ele prometeu. Essa é a triste realidade. Entendi. Justamente entrando nesse quesito aí, falando de promessas, né? Essa questão da energia, né? Vamos falar agora um pouco sobre esse reajuste da energia, esses possíveis apagões aí causados pela crise hídrica. Isso poderia ter sido evitado se lá atrás não tivesse sido extinto o horário de verão, por exemplo? Essa é uma das questões. Por exemplo, o horário de verão teria gerado uma economia. Aí ele acabou com o horário de verão. Uma das causas da crise hídrica, não é a maior, mas uma das que compõe o jogo, é exatamente ter acabado com o horário de verão. Aquilo foi um equívoco do governo. Mas existem outros. Por exemplo, há 6 meses atrás, os especialistas alertavam para a crise hídrica. E o governo tinha que ter tomado medidas lá atrás para uma campanha de esclarecimento. Você é muito jovem e não lembra, mas em 2001 nós tivemos uma crise semelhante a essa. E o que é que o governo fez? Criou um gabinete de crise, chamou um técnico da mais alta competência, que foi o então Pedro Parente, economista Pedro Parente, que gerenciou essa crise, e nós atravessamos a crise. Hoje, a crise seria muito menos dolorosa se tivesse havido prevenções, medidas antecipadas, que não ocorreram. O ministro de Minas e Energia, com todo respeito, mas ele é longe de ser um gerenciador de crise. Ele não é um gerenciador de crise. Aí, por exemplo, quanto ao tipo de geração de energia, o Brasil tem uma costa imensa, com sol e com vento à vontade. Nós poderíamos ter, e aí não estou atribuindo responsabilidade apenas a este governo, mas a todos os governos nos últimos 20 anos, nós poderíamos ter incrementado a energia solar, a energia eólica, nós poderíamos ter incrementado o uso do gás, que é uma energia muito mais barata do que aquela produzida através do diesel. É mais caro do que a hidrelétrica, mas a ausência da hidrelétrica, se você tem o gás, você evita ter que recorrer ao diesel, que é muito mais caro, muito mais poluente. Entendi. No caso, tem soluções que já poderiam estar sendo implantadas para evitar o que eles estão falando que vai acontecer, né? Agora, e agora não dá para fazer isso em 3 meses, 6 meses, não dá. E a crise em 2022 vai ser muito maior. Enquanto isso, o Bolsonaro libera a derrubada de floresta, a queima da floresta, que faz diminuir as chuvas, e diminuindo as chuvas você prolonga a crise hídrica. Lamentavelmente, é tudo errado, tudo ao contrário. É uma consequência, né, de uma coisa vai puxando a outra. Tá certo, então, deputado. Eu queria lhe agradecer, né? Nosso tempo tá encerrando, né? A gente tem um tempinho curto. E queria lhe agradecer aí pela sua presença, né?
E como o senhor, além de deputado estadual, também é um economista, né? Eu queria que o que o senhor pode falar para os amazonenses, né? Vamos trazer aqui para a nossa região. O que a gente pode esperar, o que a gente pode fazer para, pelo menos, minimizar os impactos aí desses reflexos todos econômicos que a gente está vivendo? Eu rogo a Deus que dê juízo a todos nós, mas principalmente ao presidente da República e ao ministro da Economia. Que eles parem de aprofundar a crise, que eles caiam na realidade do mundo e, vindo para a realidade, passem a defender a vacina, o uso da máscara, o álcool em gel, o distanciamento e, sobretudo, passando serenidade e tranquilidade à sociedade brasileira. Parem de agredir o Supremo. O Supremo Tribunal Federal é aquele que tem, segundo a Constituição, o direito de errar por último. Se ele decidiu certo ou errado, não importa. Ele é aquele que erra por último. Todos nós acertamos e erramos. Ele tem a prerrogativa de errar por último. Então, não confrontar com o Congresso, isso não leva a nada. Isso é um equívoco dos governantes ficarem beligerando com o Congresso. Então, nessas condições, eu reitero a todos, vamos orar a Deus para que Ele pare com essa mania de arma, de fuzil. O que o povo precisa é de vacina, é feijão, é arroz, é farinha, é peixe na mesa para podermos atravessar essa crise tão dolorosa, que é a crise sanitária, a crise política, a crise hídrica e agora a crise elétrica. Tá certo, então, deputado. Obrigado mais uma vez. Eu lhe agradeço e fico à disposição de todos os telespectadores do O Convergente. Muito obrigado a todos, uma boa tarde. A gente fica por aqui. Muito obrigado para quem acompanhou o debate. A gente vai ter uma reportagem sobre a entrevista aqui que a gente acabou de fazer, e aí você pode acompanhar também nas nossas redes sociais. Obrigado.